Saudações, queridos e queridas, aqui quem vos fala é Daniel, o vosso anfitrião do Old School Game Room. E hoje, dia 23/8/2023, para você que vai ver esse vídeo no futuro, aconteceu o lançamento de Ahsoka, ou Ahsoka, como você preferir falar. Eu falo Ahsoka. Quem é Ahsoka? O que você precisa assistir antes de assistir a nova série da Disney? Então estamos falando aí da nova série de Star Wars da Disney+, ou Disney Plus. Você também pode escolher do jeito que preferir. E esse vídeo é para nos aprofundarmos um pouco mais. Sabemos que muitos gostam de Star Wars. Se você não gosta de Star Wars, você já não é gente boa, você não é gente bacana. Mas se você gosta de Star Wars e permaneceu no canal depois desse comentário, você precisa saber algumas coisinhas antes de assistir Ahsoka, ou Ahsoka. Eu vou falar Ahsoka, tá? Pra ficar legal. Sabemos que a maioria das pessoas gostam dos filmes, arranham lá os filmes, assistem os filmes principais. Eu acredito que a grande maioria tenha assistido The Mandaloriano por causa do Baby Yoda, né? Por causa do fofinho lá. Mas tivemos lançamento aí de uma personagem um pouco desconhecida do grande público. A Disney lançou 2 episódios nessa madrugada e vai lançar toda terça-feira. Vai lançar também episódios novos. Então a estreia foi bem bacana. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que tem muito futuro. A série aí é assinada por Jon Favreau e Dave Filoni, que são ambos diretores, roteiristas, produtores do Mandaloriano, Rebels, Bad Batch e agora Ahsoka. Tá? Jon Favreau já foi ator. Quem não lembra, ele foi o namoradinho da Mônica de Friends, lá no começo, quando a Mônica namorou um milionário que queria construir um ringue de luta para lutar MMA com os campeões. Não deu muito certo. E depois disso ele virou ótimo roteirista, está fazendo um ótimo trabalho na saga Star Wars, sem buscar muita, tentando inovar, colocando personagens novos aí. Então ficou muito bacana. Para você que quer entender, se eu assistir Ahsoka sem saber nada, só assistindo os filmes, vou entender? Vai, dá para assistir, dá para ir. Eu acho que ele cria, o Ahsoka, nos 2 primeiros episódios, ele cria mais vontade de você explorar os personagens que estão envolvidos ali do que dúvidas. Porque de um jeito ou outro ele consegue dar uma explicaçãozinha rasa que seja para você prosseguir. Mas você vai querer saber o que está acontecendo, o que está por trás de tudo isso daí. Tá? A Ahsoka provou que é Star Wars como todo Star Wars que a gente quer ver. Só filme, diversão, blasters, espaço, política, espionagem, complôs e Jedis. É tudo que a gente quer ver num filme de Star Wars. Tá tudo aí. E a Ahsoka mandou muito bem no começo. Mas o que a gente precisa assistir antes de começar a assistir a Ahsoka? Nós vamos ter um tempo aí. Toda semana vai sair um episódio. Então não tá inteiro ali na Disney, né? Então dá tempo de você absorver algumas coisas aí. Ainda mais porque a maioria são desenhos, tá? Vamos lá. A Ahsoka fez o caminho ao contrário, né? Essas coisas famosas da Disney estão fazendo o caminho ao contrário. O que eu falo do caminho ao contrário? Geralmente os filmes lançam e depois você quer explorar mais o universo, e como os atores envelhecem, vão fazer outros projetos, né? E não dá para ter ele o tempo todo, acaba virando desenho. É o que aconteceu com Clone Wars. Nós temos lá o Anakin e o Obi-Wan, os atores, no filme, mas depois no seriado, um seriado longo, né? Não dá para ter eles sempre ali no seriado, então virou um desenho. Nesse caso, a Ahsoka e Rebels surgiu como um desenho, e eles conseguiram passar agora por live action, e eu vou falar para vocês que está muito bem caracterizado, muito bem feito. Todos os personagens do Rebels que apareceram, quem não assistiu Rebels vai poder até comparar ali, porque aparece uma
um painel em homenagem a eles, é o desenho exato do Rebels. Então todos eles estão muito bem caracterizados, a Ahsoka também está muito bem caracterizada, porque ela parece nova no desenho e depois agora ela já está mais velha, então está muito bem caracterizada e acho que estão acertando muito disso daí, está agradando bem. Mas vamos lá, o que nós precisamos saber antes de assistir a Ahsoka? A história de Ahsoka se passa após a queda do Império. E a queda do Império deixou sem cabeça de comando lá, um comando para comandar o restante dos imperiais que ficaram espalhados pela galáxia. E existe alguém baixo do Imperador, que é o Alto Almirante. Esse Alto Almirante, ele aparece no desenho Rebels, é o Alto Almirante Troll. Ele aparece lá, aquele cara azul, né, pele azul, todo azul, praticamente um avatar do Star Wars. E ele é o cara que sucessor do Império, mas ele está sumido e a ideia é encontrá-lo. Tá? Para isso, a Elsbeth, ela está atrás de um mapa que localiza onde está o comandante Troll, e junto de 2 Jedis, entre aspas, ela vai atrás desse mapa e a Ahsoka tenta impedir. E com isso pede ajuda da sua ex-padawan Sabine. Esse é o resumo, mas e aí? O que nós precisamos saber? Os personagens que aparecem, você vai pegar a Ahsoka adulta e não vai saber onde ela começou, onde ela apareceu. A Ahsoka foi uma padawan de Anakin Skywalker, futuro Darth Vader. Se você achou que Anakin nunca teve padawan, que ele era padawan só, se enganou. No meio das Guerras Clônicas, ele teve uma padawan, que é a Ahsoka, que era muito mais impetuosa e intérpreta do que ele. Tá? E no meio do desenho das Guerras Clônicas, ela se envolveu ali num problemas, não vou dar spoiler, tá, para vocês poderem assistir, problemas com o Templo Jedi, né, com a Ordem Jedi. Ela foi acusada, ela foi expulsa da Ordem, depois ela teve que provar, ela conseguiu provar sua inocência, mas ela ficou desgostosa e se afastou da Ordem. Depois das Guerras Clônicas, ela reapareceu no desenho Rebels. O Rebels ele se passa quando o Império já se formou. Então, é o início da rebelião. Como que a rebelião está surgindo, que são os personagens que vão aparecer aí. No caso, quem apareceu por enquanto no Ahsoka foi a Hera Syndulla, interpretada por Mary Elizabeth Winstead, que é mais conhecida como a namoradinha de Scott Pilgrim, né? Essa rapariga verde, ela apareceu aí, tá? Não vou dar os nomes, porque nós estamos falando aqui para o pessoal que quer entender um pouquinho mais de Star Wars, tá? Se eu falar as peças, a pessoa não vai saber, é o verde. Temos a Sabine, que é a ex-pupila de Ahsoka, que apareceu até agora, o Ezra Bridger, que apareceu no holograma, e o Chopper, que é o robozinho, que depois eu vou falar a parte desse robozinho aí. São os que apareceram até agora, além da vilã, que é Elsbeth. Então como que nós vamos saber tudo isso daí? Para entendermos o passado de Ahsoka, assista o Clone Wars, tá? Se você não quer assistir Clone Wars inteiro, que é bem longo, vai mais ou menos na metade até quando ela aparece, depois ela some, ela não fica na saga inteira, tá? Ela vai reaparecer no Rebels, aí sim o Rebels eu vou falar pra você que é importante você assistir ele inteiro. Por quê? Como mostra o início da rebelião, o Rebels ele vai mostrar todos esses personagens que eu disse, e inclusive vai mostrar a volta da Ahsoka, né? Vai mostrar a volta da Ahsoka, que ela vai enfrentar o seu ex-mestre, que é o Anakin, mas já está como Darth Vader. Então elas vão ter um combate ali, vão se enfrentar, tá? E aí vocês vão ficar sabendo o que acontece assistindo o desenho. Mas já dá para saber que ela estava viva, que ela voltou, e depois ela vai aparecer de novo aí no spin-off aí do livro de Boba Fett, né? Mas ela aparece rapidinho ali, só para dar o treinamento, falar alguma coisa lá pro Baby Yoda, e acabou a participação dela. Mas dá para você ter. O principal é assistir Rebels e Clone Wars, tá? Porque o Clone Wars ela vai voltar de novo, vai mostrar a historinha dela depois que ela deixou a Ordem Jedi, lá no novo episódio que saiu aí na temporada final que saiu dos Clone Wars.
E aí, pra que assistir Rebels? No Rebels, além de você entender a história de todos esses personagens, nós vamos entender quem é Elsbeth. Elsbeth faz parte de uma irmandade de bruxas que aparecem ali, que mostram que, além dos Jedi e dos Sith, existe uma outra entidade que mexe de uma certa forma diferente, misteriosa, com a força, né? Com os poderes do universo aí. Então no Rebels vai mostrar o que aconteceu com essa irmandade, quem era essa irmandade e quem é Elsbeth, que era a líder, e o que ela tá fazendo aí sozinha. Então é importante você assistir para entender quem é essa vilã, tá? A Sabine é importante você entender porque ela está sendo uma das principais ali, junto com a Ahsoka. A Sabine, apesar dela ter ficado como Padawan, ela não é, tá? Ela faz parte da raça dos Mandalorianos. Então ela é uma Mandaloriana igual do seriado ali. Para você entender bem a história da Sabine e dos Mandalorianos, é interessante você assistir o Rebels, porque vai chegar um momento que vai mostrar a origem dela, por que ela saiu, o que aconteceu com o planeta dos Mandalorianos, que tanto fala na saga do Mandalorian, né? Quem é Bo-Katan, que hoje está interpretada lá pela Kate Sackhoff, na série Mandaloriano. Então mostra a quem ela pertencia, quem ela é. É legal para você dar uma enriquecida, para você falar, pô, mas essa menina é importante, não é uma rebelde largada morando no entreposto ali, no limite da cidade, né? Então é legal para você assistir, para você entender, e aí depois também vai te fazer entender quem é Bo-Katan e que fim levou aquela rebelião, aquela guerra civil entre os Mandalorianos, que foi concluído no Mandalorian na season 3. Então o Rebels acaba sendo muito importante, de ponto de ligação para o Mandaloriano e para a Ahsoka, que está começando agora, tá? Dos personagens que apareceram, a Hera Syndulla, ela era a comandante da equipe e a pilota de nave, hoje ela é general, passou-se um tempo, tá? Vamos lembrar aí que o Rebels começa no início da rebelião, no fim do episódio 3, tá? Poucos anos depois do episódio 3, e eles agora estão passando o fim do Império, acabou o Império, então o pessoal já envelheceu. A Sabine, é o que eu falei pra você, o Ezra Bridger é um Jedi que foi treinado. Eu não vou lembrar o nome agora, tá? Desculpa, me perdoem. Ele foi treinado por um Padawan que escapou do expurgo lá do Templo Jedi. E ele treinou o Ezra Bridger, tá? Então, inclusive no Rebels fala sobre, né? Mostra sobre o sabre negro lá dos Mandalorianos, né? A importância. Voltando. Então o Ezra Bridger vai sumir. E por que vai sumir? E o Rebels também mostra do Alto-Almirante Troll, ele aparece lá como inimigo e a gente entende por que ele está sumido agora no Ahsoka. Tá? E aí, por fim, Chopper, que é um C1-10P. Né? Os androides têm as denominações aí, C3PO, R2-D2, tá? Essas daí são as classes deles, né? As denominações. O Chopper é um C1-10P. Tá? O Chopper, pra mim, na minha humilde opinião, é o androide mais divertido que existe no mundo de Star Wars. Tá? Ele surgiu no desenho, é uma pena ele ter surgido só no desenho, mas vocês começar a assistir o Rebels, é um daqueles carinha que vai fazer você querer ver o Chopper, porque ele é um androide rebelde, ele é um androide que ele que manda, ele tem uns bracinhos dele que saem do lado ali da cabecinha dele, que ele faz força de Mook, né? Ele se rebela contra os líderes, os humanos, né? Os vivos lá dele, ele se recusa a obedecer, ele toma as decisões dele, tá? Ele é grosseiro, ele é briguento, ele é muito engraçado, cara. Então, muito bom. Ele teve 2 tiradinhas aí no Ahsoka, teve 2 tiradinhas que eu tava esperando pra essa tirada, mas cadê o Chopper? Cadê o Chopper? Daí ele apareceu, ele deu 2 tiradas que falou, já valeu tudo. Ele é muito engraçado e no Rebels ele, nossa, é o momento cômico do negócio. Vai assistir pelo Chopper, você vai segurar você. E por fim, os 2 vilões que aparecem aí, o Baylan Skoll e a Shin Hati. Baylan Skoll interpretado por Ray Stevenson, mais famoso pelo Titus Pulos em Roma, na série Roma da HBO. E eles são interessantes, porque o Baylan Skoll mostra na própria saga, aí, no próprio Ahsoka, um pouquinho no passado dele, e fala que ele
ele era um Jedi. Ele escapou do expurgo, no caso ele devia já ser adolescente, pela idade, pela aparência dele, não devia ser tão criança. Ele escapou do expurgo ali, e provavelmente pelo poder dele talvez ele tenha até quase concluído o treinamento dele. E é interessante porque ele não é um Sith. Apesar dele parecer um Sith, pelo sabre a gente vê que ele não tem um sabre vermelho e também não tem um sabre azul, ele é uma mistura das duas, ali é um laranjado, né? Ele tem uma postura meio Darth Vader, e a gente vê bastante disso na hora que ele desce a rampa, logo no começo, e logo quando ele tá matando todo mundo dos rebeldes não, da República agora, né? É muito a cena do Rogue One. E a Shin-Hati, ela lembra muito Darth Maul, a postura de luta dela, né? O jeito dela olhar de baixo para cima, ela lembra muito Darth Maul. E é engraçado que eles são colocados como Dark Jedi, porque ele é um Jedi que não é mais Jedi, não pode, e ele usa coisas do lado negro, né? Ele tem conhecimentos do lado negro, ele usa poderes do lado negro, inclusive ele até mata, né? Coisa que o Jedi não pode fazer assim com pessoas de bem. E ele é um mercenário, ele é um cara que começou a ganhar vida sendo um mercenário, e no caso ele é mercenário da Elsbeth, que é a bruxa aí que está tentando trazer o comandante Thrawn de volta. Então vai ser interessante ver o desenvolvimento desses dois personagens, porque eles andam naquela linha tênue entre Jedi e Sith, para que lado que eles vão, né? Ele está atrás de poder, ele quer trazer o Thrawn, como mostra no série, porque ele está atrás de poder inimaginável. Então vamos ver como que vai encaminhar isso daí. Mas enfim, essas são as minhas dicas para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo, né? Se vocês quiserem dar além do Rebels e do Clone Wars, se vocês quiserem dar uma aprofundadinha a mais, Mandaloriano e o livro de Boba Fett, vocês vai dar uma enriquecida a mais. Mas para entender a fundo esses personagens, Rebels primeiro, para você entender todos os personagens praticamente, e Clone Wars para você entender só a parte da Ahsoka, tá? Vai ser um seriado bacana, tá bacana até agora, tá se sustentando bem. Eu me diverti muito, assisti diretão de madrugada, bati os dois, dá aquela sensação de que pena que acabou, que pena que vai ser um por semana, te prende bem, te explica bem. Se você tem um bom conhecimento do Star Wars, conhece bastante, ele amarra bastante pontinha, ele começa a criar mais pontinhas ali que você vai ver que vai ficar bacana, vai ficar interessante. Eles estão seguindo bem a história que saiu dos gibis, tá? O Comandante Thrawn tem no gibi, tem nas HQs ali atrás, só não sei se eles vão seguir essa leitura completamente igual, porque futuramente tem uma invasão de alienígena no universo, não sei se eles vão chegar a isso. Mas por enquanto eles estão caminhando bem, eles estão colocando personagens realmente coerentes com tudo que já existiu do Star Wars, né? E não está inventando como se fosse aquela desgraça dos filmes da Disney principal, né? Mas tá bacana, então eu acho que vale a pena. Se você assistir Cair de Gaiato, é o que eu falei, você vai entender e vai te dar curiosidades. Eles explicam um pouquinho, eles dão aquela explicação mínima para você querer ir atrás. E aí eu tô te dando a direção do que você tem que ir atrás. Rebels e Clone Wars. Mas enfim, pessoal, é isso. No momento que vocês estão vendo esse vídeo, nós chegamos a 1000 inscritos no canal. É uma marca aí que eu estava perseguindo faz tempo. E estou muito feliz, agradeço a todo mundo. Espero que vocês continuem compartilhando, comentando, curtindo, para o canal ir crescendo mais. Mas atingimos uma marca bacana, eu estou muito contente e espero ir mais para frente, crescer mais ainda, tá? Comente, compartilhem, deixe seu comentário, dá o likezinho, se inscreva no canal. E espero que vocês tenham gostado de um vídeo de nerdice, de conhecimento nerd, um pouquinho diferente para vocês, tá? E a gente volta para os games, quem sabe games de Star Wars. Ok? Boa semana para vocês e até o próximo vídeo.